O versículo que o Senhor me deu nesta madrugada: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que me encanta nesta figura da agricultura, da semeadura e da colheita, é porque ela expressa de uma maneira muito tremenda os ciclos da vida. A nossa vida é um ciclo. A verdade é que na cultura nós temos o plantio, o cultivo e a colheita. Na vida nós temos sonhos, trabalho e realizações. Na vida nós temos propósito, processo e concretização. Portanto, a ideia, a imagem de uma colheita, de um ciclo de colheita, ele é muito próprio para criar um imaginário na nossa mente do que é a nossa vida. Esse tema vale para muitas coisas, porque fala, na verdade, de uma vida. E o que eu quero dizer para vocês hoje, querido, que a nossa vida, ela é muito preciosa. E ela é uma jornada que tem um propósito. E no final, todos nós vamos colher o que plantamos. Agora, tem muitas áreas da vida da gente que a gente quer semeia e a gente quer ter uma boa colheita. Mas, sem dúvida alguma, a colheita mais importante que nós temos aos olhos de Deus é a colheita das vidas. Agora, de onde será que veio essa imagem? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. De onde vem essa imagem da árvore de vida? Vem lá do livro de Gênesis, da árvore da vida. Vocês se lembram que Deus falou que no jardim do Éden havia muitas árvores frutíferas, mas duas eram muito especiais. Quais eram? Capítulo 2, versículo 9, fala claramente sobre isso. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, o fruto da vida dava vida eterna ao homem. Mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a que gerou a morte. Quando a gente olha lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 22, a gente percebe que a árvore da vida também está no Apocalipse. E lá a Bíblia diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida, portanto, foi transplantada do Éden para a Nova Jerusalém. Mas será que nós então somos árvores da vida? Não. Nós somos árvores de vida. Mas existe uma semelhança. Por quê? Porque da mesma maneira que através do fruto da vida as pessoas tinham vida eterna, quando você ganha alguém para Cristo, você lhe dá um fruto para que ele possa de novo ser introduzido para a eternidade com Deus. Amém? Então, eu quero que você imagine agora que você pudesse, sei lá, fechar os olhos, não pode ficar com os olhos abertos mesmo, mas imagine um grande bosque com muitas árvores frutíferas. Lindo, um lugar lindo, com muitas árvores frutíferas. Algumas dessas frutas são boas para comer, outras não são boas para comer. Mas no meio destas árvores, há algumas frutas que dão vida eterna. Isso é o que você e eu somos nesse mundo. Tem muita gente boa nesse mundo, tem muitas mensagens bonitas que fazem bem, mas só há um fruto que pode, de fato, dar a vida eterna. Então eu fico pensando como Deus tem plantado estas árvores de vida em todo o planeta. E Ele plantou aqui também na cidade de São Paulo muitos lugares, dentre os quais a Vila Leopoldina.
Então a Vila Leopoldina, meu querido, é o nosso lugar, o lugar onde Deus nos plantou, para que a nossa vida, que os frutos da nossa vida, que fala de fato do nosso caráter, do nosso exemplo, do nosso testemunho, que eles sejam comidos por aqueles que nos circundam e que eles alcancem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Mas aí nessa madrugada eu fiquei pensando muito, como é que a gente pode conseguir de verdade levar a mensagem de maneira que as pessoas compreendam, que elas tenham vontade de comer o fruto que a gente oferece. Há um erudito, estudioso do Velho Testamento, chamado Alec Motyer, que ele disse que um pregador, não só o do púlpito, mas aquele que compartilha a palavra, ele só tem duas responsabilidades. E eu quero que você guarde isso, porque isso aqui é muito importante para a tua vida. Só duas responsabilidades você tem na pregação. Primeiro é a mensagem. Segundo é o público. A mensagem é o evangelho. É a verdade de Deus. Nós temos que pregar o evangelho e não maculá-lo, e não transformá-lo. É o evangelho. Você tem que ter um compromisso com a mensagem que Deus deu através de Cristo. Mas nós temos que ter um compromisso também com o público, para quem nós vamos pregar. Eu sintetizei essas duas coisas dizendo o seguinte, que a nossa mensagem, diga assim, a nossa mensagem deve ser a mensagem do coração. Guarde isso, porque a gente vai aprofundar nesse conceito. A nossa mensagem é a mensagem do coração. Os antigos, os povos antigos, os gregos, os romanos, acreditavam que as paixões humanas residiam na nossa carne, no nosso corpo. Mas eles acreditavam que a vontade, a inteligência, as decisões faziam parte da alma. E naquele tempo, a virtude estava sempre na parte da alma. E o indivíduo, para buscar a virtude, a coragem, a integridade, ele deveria sempre sublimar, suplantar as emoções e as paixões da carne. Existem inúmeros movimentos que nasceram na antiguidade, onde as pessoas literalmente abriam mão dos sentimentos para buscar a virtude. Esse tipo de conceito, de concepção ainda existe no mundo oriental. Porque tanto o budismo quanto o hinduísmo, eles falam que o indivíduo, para encontrar o equilíbrio, eles precisam abrir mão dos desejos. Mas a verdade é que nós temos um compromisso com a mensagem e com o público. E nós vivemos no mundo ocidental. E o mundo ocidental trocou essa ordem. No mundo ocidental hoje, o verdadeiro eu é visto como os meus sentimentos. Então o que a filosofia de hoje diz? Você tem que encontrar lá no seu interior quais são os seus desejos mais profundos. E estes desejos, uma vez que você os encontra, você libera. Olha para a pessoa do teu lado e diga, saia do armário. Significa tudo. Hoje, o que a sociedade apregoa é que as pessoas têm o que elas verdadeiramente são, é o que elas sentem. No mundo antigo, as paixões eram consideradas o falso eu. E o que a pessoa tinha no seu intelecto, na sua mente, era o verdadeiro eu. Hoje, o que a filosofia ocidental diz é que você é o que você sente. E é isso que leva as pessoas a buscarem fazer o que desejam, o que sentem. Mas, novamente, eu quero lhes perguntar, quais são os únicos dois compromissos que a gente tem na pregação? A mensagem e o público. Será que a palavra de Deus está num destes dois lados? Será que ela está no meio desses dois caminhos? Eu quero dizer que ela não está em nenhum lado, nem no outro, e tampouco não está no meio também. A palavra de Deus nos ensina que o coração é a sede
das nossas convicções mais profundas. O coração, ele é muito mais profundo que o sentimento, porque o sentimento é subproduto destas convicções. É por isso que a palavra de Deus em Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Então diga assim: o coração é a sede da minha fé. E às vezes tem gente que intelectualmente crê no Evangelho, crê no amor de Deus. Essa madrugada mesmo, eu estava preparando a palavra, tocou, devia ser umas 2:30 da manhã, tocou o sinalzinho de mensagem no Facebook, eu entrei para ver. Era uma jovem senhora, escrevia um texto grande, falando que estava muito triste, muito abatida e muito deprimida, e dizendo: eu creio que Deus me ama, mas a minha fé está fraca. Por que Deus não me dá um filho? Então vejam como ela estava vivendo uma dissonância cognitiva. No intelecto dela, ela cria que era salva, cria que Jesus morreu por ela, mas os seus sentimentos diziam que Deus não se importava com ela. Por quê? Porque não lhe deu filho. Então é esse o problema que nós enfrentamos muitas vezes quando vamos falar do Evangelho. Por quê? Porque no fundo, a sua convicção, a sua fé que está lá no seu coração é que Deus não a ama. Porque na verdade, o coração é a sede das convicções mais profundas. O segundo aspecto que a Bíblia fala sobre o coração é que o coração é a sala do tesouro. Portanto, o coração fala do lugar onde estão os seus valores mais profundos. Por isso que Jesus diz: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quando você pensar no que a Bíblia fala sobre coração, diga: coração na Bíblia é a sede das minhas convicções mais profundas. Coração, diga, é a sala do tesouro. Portanto, se a gente quer pregar uma mensagem para o coração, a gente tem que ser capaz de ir além das aparências e entrar e entender o que de fato aquela pessoa tem de convicção profunda, o que ela acredita de verdade, o que é de fato a sua fé. Porque às vezes a fé no amor de Deus, na salvação está aqui, mas não está aqui. E por conta disso, os valores, aquilo que a pessoa valoriza de verdade na vida, não são os valores de Deus. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quantos aqui são pais? Quantos aqui morreriam sem pestanejar por qualquer um dos seus filhos? Isto é uma fé e isto é um tesouro. Os seus filhos estão nos seus corações. Marido, mulher, nem sempre. Esses vêm e vão. Hoje em dia, principalmente. Mas filho, a verdade é essa. Casamentos acabam, mas o amor de pai, amor de mãe, isso não acaba. Isso é uma convicção que está no coração de qualquer um. Quanto pode levantar a mão aqui e dizer: eu creio, é verdade isso na minha vida? Queridos, o que nós precisamos no Evangelho é conseguir, ao transmitir o amor de Cristo, é entrar e ultrapassar todas as barreiras do intelecto, da alma das pessoas, para que elas compreendam que a verdadeira plenitude e felicidade está em Jesus Cristo, e num nível de comprometimento até maior do que o amor que temos para com os nossos filhos. Amém? Então a mensagem para o coração, ela deve, primeiro, introjetar de maneira profunda e definitiva a fé em Deus, como um Deus de amor e de graça. E, sobretudo, uma fé que transforma, que molda os valores, que muda o caráter da pessoa. Tendo apresentado toda essa introdução para fundamentar o que eu quero falar com vocês, eu quero falar agora do público. E eu quero falar para vocês de 3 públicos diferentes para os quais nós somos chamados para pregar.
primeiro público é o público das crianças. Gente, a infância é a melhor época para se transmitir a mensagem de Cristo. Simplesmente porque as crianças ainda não têm convicções profundas. Então, quando você traz a mensagem do Evangelho para os seus filhos, você planta uma semente que cai em terra boa. Não tem espinhos, não tem erva daninha. Você prega a palavra e eles acreditam, irmãos. Outro dia eu recebi um daqueles posts, né? Jesus sentado com todos os heróis. E Jesus contando para os heróis como é que ele salvou o mundo. Achei genial. Por que as crianças, desde cedo, têm esse apego, esse desejo pelos heróis? Por uma razão muito clara. Porque todos nós, lá no nosso fundo, no nosso interior, fomos criados necessitando de um redentor, de alguém mais forte do que nós, de alguém que tenha moral, ética, integridade, que nos ame e nos salve a despeito de nós. Todo herói que é apresentado geralmente é um herói que tem caráter. Mas, queridos, eu quero dizer que o único herói verdadeiro é Jesus Cristo. E quando você prega sobre Jesus Cristo para as crianças, elas creem nele. O Enzo está na idade dos heróis, né? E o Ramon um dia quis chegar para ele e tirar uma, né? Filho, quem é o seu herói? Ele falou, Jesus. Ele falou, não, Jesus é o seu super-herói. Quero saber quem é o seu herói. Ele falou, pai, meu herói é Jesus. Mas e eu? Você é só meu pai. Ele disse que ficou todo macambuzo, todo chateado. Devia ter ficado contente. Ensinou bem. Então vamos ensinar as nossas crianças. Porque elas foram amadas por Jesus. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 14, Jesus diz. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. E disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis. Porque dos tais é o reino dos céus, ou o reino de Deus. É muito importante falar para as nossas crianças. Eu estou muito feliz porque durante anos eu orava para que a gente saísse daqui, irmãos. Porque me entristecia de ver as nossas crianças empinhadas nessas salinhas. Elas vão para as escolas aí fora. E as escolas têm tudo. E lá elas vão receber, muitas vezes, um ensino errado. Vão receber o ensino do mundo, a mensagem errada. E as lembranças que nós recebemos na infância marcam a nossa vida. Agora, não que nós vamos oferecer luxo, mas ofereceremos salas grandes. Graças a Deus, porque nós temos pessoas preparadas, mas vamos ter agora também salas boas, playground para eles brincarem, porque nós queremos que eles tenham lembranças. E essas lembranças mexam com a sua afetividade e que eles cresçam se lembrando que Deus é o único Deus que vai lhes dar redenção e solução para a sua vida. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, eu fui criado na igreja. E eu amava a escola dominical. Amava as histórias. Quando eu cresci, vim para São Paulo, fui para a igreja de Perdizes, nunca um jovem veio me procurar. Eu fiquei 2 meses frequentando, ninguém veio falar comigo. Eu fui para o mundo. E no mundo eu fiz o que podia e o que não devia. Mas mesmo lá no mundo, lá no mundão, com o pé na lama, eu me lembro, eu sentia dentro de mim, eu estou aqui, mas eu não sou um deles. Porque aquela mensagem do Senhor tinha mudado a minha vida. Então eu quero fazer um desafio aqui para os pais. Você que tem filhos em época de escola bíblica, voluntarie-se para o departamento infantil. Use dessa oportunidade para você ter o privilégio de falar para os seus filhos. Para acompanhá-los, para ser você o portador da mensagem do Evangelho, para ver o que ele está aprendendo. Nós temos crianças no nosso meio, elas serão o futuro da nossa igreja. A maior verdade que você pode dar a elas é a verdade de Cristo. E a melhor época para se fazer isso também é na infância. Falando de crianças, eu fico pensando também
nas adolescentes, né, nos adolescentes. Porque o adolescente é uma criança grande, cheio de dilemas e cheio de hormônios. Uma menina chegou e compartilhou o seguinte, menina da 7ª série: pastor, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que meus pecados estão perdoados, eu sei que Ele me ama, mas de que isso adianta se na 7ª série nenhum dos meninos olha para mim? Estou triste. Mais uma vez ela está apresentando essa dissonância cognitiva. Na cabeça, ela até entendeu o plano da salvação, a justificação, o perdão dos pecados. Mas nos seus sentimentos, o amor dos meninos é mais importante. Quais são os 2 compromissos da mensagem? Da pregação, a mensagem e o público. E a nossa mensagem, a verdade, deve atingir o coração. Nós devemos pedir a Deus graça para sermos instrumentos, para mudar as convicções mais profundas e para moldar os valores das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu agradeço a Deus também pela equipe do IA, pelos Kings Kids, por todos os ministérios que estão trabalhando. Agora nós vamos começar na nova igreja, porque temos uma quadra, um ministério de atlética, onde vamos ter campeonatos de esportes para que amigos cheguem até ali, para que os jovens passem o tempo na igreja, o sábado inteiro, a semana inteira, e ali eles sejam amados, orientados, direcionados, porque, querido, onde vem uma criança, vem o pai atrás, onde vem um jovem, vem o pai atrás, e eu quero profetizar que as nossas crianças, os nossos jovens, serão melhores do que os seus pais, serão mais íntegros, terão uma fé maior, e Deus vai fazer uma obra linda, uma grande colheita extraordinária está à espera do trabalho desta igreja. É hora de explodir, é hora de nos engajarmos, é hora de sairmos das nossas enfermidades da alma e deixarmos que a mensagem do Cristo possa transformar o nosso interior. Amém, queridos? O segundo público para quem nós devemos pregar são os adultos. Só que os adultos são um pouco mais complicados, eles são diferentes. E eles têm necessidades diferentes. Adultos carregam problemas. Adultos riem, mas por baixo da fachada choram. Jesus sempre procurou pessoas problemáticas. Nicodemos era religioso, um grande líder do Sinédrio, mas estava perdido. Procurou Jesus na calada da noite e Jesus o recebeu. Zaqueu era podre de rico, mas era perdido. Subiu numa árvore e Jesus entrou na sua casa a despeito das críticas dos fariseus. Jairo, o homem respeitadíssimo, chefe da sinagoga, jamais viria a Jesus. Mas por causa de condições adversas, por causa da sua filha que estava morrendo, veio a Jesus. E Jesus o recebeu e o encontrou, e ele foi transformado por ele. A mulher adúltera chegou a Jesus, pronta e esperando por um apedrejamento. Saiu de lá com um perdão e com a vida transformada. O leproso, quando buscou Jesus, não esperava mais do que uma cura. E a possibilidade da cura, porque quando ele vai a Jesus, ele diz: se tu quiseres, podes me curar. Ele não tinha dúvida da capacidade de Jesus de curá-lo. Ele tinha dúvida da vontade de Jesus em curá-lo. E ele não só foi curado, mas foi transformado. A mulher com fluxo de sangue chegou a Jesus não esperando mais do que uma cura física. Quando Jesus perguntou: quem tomou de mim virtude? Ela se aquietou, se prostrou e disse com voz trêmula: sou eu, Senhor. Recebeu um grande elogio, diz: filha, a tua fé te salvou. Vai, tu estás livre do teu mal. Sabe o que Jesus tinha, queridos?
que nós precisamos ter. Ele tinha um verdadeiro interesse por todas essas pessoas. E o nosso interesse pelas pessoas não é pelo número, não é pelo resultado, é pelo coração delas. Algumas delas não vão crer na nossa mensagem, mas ainda assim nós temos que amá-las como Jesus amou. Porque no fundo o que as pessoas estão à procura é da mensagem do Evangelho. Porque o fruto da vida é melhor do que qualquer outro. É o único que pode ir até as entranhas e preencher o vazio, e sarar as feridas, e desmantelar a estrutura maligna deste mundo, e sarar as feridas que foram sendo produzidas na alma, desde que nascemos e crescemos e convivemos com a maldade, com pessoas mal intencionadas. O Evangelho ainda é boa notícia. Às vezes eu fico pensando nos modelos de crescimento, está errado. O nosso foco não é modelo de crescimento, o nosso foco é a palavra de Deus e o coração das pessoas. Porque Deus quer transformar o indivíduo. Não importa se a nossa grande colheita será uma vida, se será o meu filho, o meu neto, ou vai ser uma multidão. Disto não sou eu que tenho que dar conta. O que eu tenho que dar conta, meu querido, é de amar essa mensagem. Eu fiquei pensando nessa madrugada sobre a minha vida. Eu sempre fui um péssimo aluno. Eu não gostava de nenhuma matéria. Não gostava de matemática, não gostava de português, não gostava de química, não gostava de física, não gostava de nada. Eu gostava de tocar violão. E eu passei a minha vida empurrando com a barriga. Mas quando eu me converti, eu me apaixonei pelo Evangelho. E hoje, quando eu leio, pesquiso, ouço mensagens, procuro, eu faço isso por causa de você. Porque o meu desejo, seja quando eu estou conversando com uma pessoa, seja quando eu estou falando para a igreja como um todo, e agora mais ainda através da internet, é alcançar o coração das pessoas. Então quero dizer, querido, vamos ganhar a Vila Leopoldina. Vamos estar dispostos a ser usados por Deus. Abre a sua casa. Não pense que é ruim ter uma célula, é uma bênção. As pessoas virão para a tua casa, muitas vezes feridas, machucadas, mas você vai partilhar da transformação, você vai partilhar da alegria de poder ver uma pessoa sair de uma vida destruída para uma vida de rumo. Vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar todo lugar, até que o mundo todo ouça que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos entender o coração das pessoas. O que as afasta de Deus, o que as aproxima. Mas o terceiro grupo de pessoas que devemos evangelizar. Nós somos chamados para evangelizar os que estão próximos da eternidade. Ontem faleceu o Alexandre. Muitas vezes eu descia e ele ficava sentado ali, eu conversava com ele. Eu não tinha a mínima ideia que ele estava doente. Mas eu fiquei agradecendo a Deus, porque nesse momento ele já está nos braços do Pai. Nesse momento ele já está revestido de eternidade. Ele tirou a sua roupa de temporalidade, vestiu a eternidade. E ele vestiu essa nova veste, porque ele comeu do fruto da árvore da vida. E que grande colheita foi essa? Porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então temos que falar para as pessoas, para os enfermos. Muitas vezes nós ficamos com medos e dedos de falar para as pessoas. Querido, se você conhece alguém que está doente, fale de Jesus, não tenha medo. Não pense na sua imagem para ela, fale mesmo. Às vezes a pessoa que está do teu lado, seu amigo, precisa de ouvir a mensagem, pode sofrer um acidente e morrer, e você nunca ter sido claro com ele a respeito do caminho para a salvação.
Hebreus 9:27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto, o juízo. Não há outra vida, não há outra oportunidade. A oportunidade é agora. Se você ama os seus filhos, fale de Cristo para eles. Não deixe passar a vida sem que eles entendam que precisam de Cristo. Se você ama o seu amigo, o seu vizinho, deixe de lado o seu orgulho, a sua autoimagem e compartilhe com ele, mas não como um pregador chato, mas como alguém que primeiro se interessou genuinamente pelo seu coração, pelas suas dores, pelas suas lutas. Essas pessoas ganham o direito de serem ouvidas. Sabe o que Deus está precisando hoje, irmãos? De crentes que amem mais. Porque o amor é tudo aquilo que nós mais queremos na vida. E quando alguém sente o amor, abre não só os ouvidos, mas abre o coração também. Nós temos aqui na igreja ministérios que trabalham também com enfermos, capelania. A capelania visita os doentes e muitas vezes os acompanha para a cura e outras vezes os acompanha para a morte. Porque, queridos, a vida é inexorável. A verdade é essa. Todos nós vamos morrer um dia, sim ou não? A causa é o pecado, mas a cura é Jesus. Então eu quero te dizer, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, se apaixone pela mensagem, mas olhe para o coração das pessoas. Não as veja como um número, como uma conquista, como alguém, olha quem eu ganhei para Cristo. Não, ame de verdade, ame a despeito dos resultados, até que Deus opere, até que Deus faça. Precisamos romper com o espírito da apatia. Eu quero concluir essa palavra dizendo que no livro de Gênesis, a Bíblia nos apresenta a árvore da vida, mas ela não fala muito sobre ela. A gente retira como inferência que o seu fruto dava vida eterna, porque ela é a árvore da vida e a partir do momento que o homem deixa de comê-la, ele morre. Mas lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, a Bíblia diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que é de fato que a árvore da vida tem de tão especial? A primeira coisa é que ela é frutífera. Nós não somos árvore da vida, mas nós somos árvore de vida. E a nossa vida e os nossos atos de justiça devem ser frutos aparentes. As pessoas precisam olhar para nós e perceber Jesus em nós. As pessoas reconheciam que os apóstolos tinham estado com Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse jovem de 30 anos, ele fala como quem tem autoridade. A segunda coisa que a árvore da vida tem é frutos para alimentar. As pessoas estão carentes, estão vazias. A palavra de Deus é alimento. Jesus é o pão da vida. Às vezes, 15 minutos que você gasta com uma pessoa, você alimenta a alma dela. Eu falo para ali, onde eu vou, eu sento, alguém senta para falar comigo. Eu estava viajando, veio um homem, veio na nossa mesa assim, começou a conversar com a gente, eu dei atenção. Em 10 minutos que o homem ficou ali, ele saiu chorando. Ele falou assim, é um brasileiro que mora lá. Ele disse, é por pessoas como vocês que eu acredito que ainda tem jeito para a minha vida. Eu falei, mas o que eu fiz? Ele falou, você me tratou com uma deferência que ninguém me trata aqui.
E eu falei, então que o Senhor te abençoe. Querido, você tem fruto para alimentar as pessoas. Mas a Bíblia diz também que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Deus quer te usar para curar. Nós somos instrumentos de cura. Não use a sua língua, não use o seu talento, não use os seus dons, não use o seu tempo, as suas oportunidades para ferir as pessoas. Nós servimos o médico dos médicos, aquele que tem cura para o corpo, mas tem cura para a alma. Se você está com a sua alma ferida, deixa Jesus te curar, porque Ele tem o bálsamo de Gileade, Ele tem as folhas da árvore da vida, e Ele quer te usar. Você é a árvore de vida, amém? Amém, queridos? Jesus quer curar a igreja, quer curar a sua igreja, através de nós. Que o nosso amor, que a nossa aceitação seja uma cura para os feridos e suas feridas. Eu quero terminar fazendo aqui 3 pequenas observações muito importantes. Você não prega para o coração se você não conhecer a cultura. Imagine comigo que você é um guerreiro anglo-saxão de 1000 anos atrás. Naquele tempo, se você acordasse de manhã dizendo, hoje eu mato um, e você encontrasse alguém no caminho, alguém que olhasse feio para você, e você o chamasse para um duelo de espadas e você o matasse, isso não faria mal algum para você, porque você vivia dentro de uma cultura onde a coragem era sobrevalorizada. Mas se você levanta hoje e sai na rua dizendo, hoje eu mato um, se você é uma pessoa normal, você vai para terapia ou para aconselhamento. Se você não é anormal, você vai para a cadeia. Porque hoje, a cultura diz que quando você quer matar, você refreia. O que eu quero dizer para vocês é que a cultura, ela pode te dar uma sensação de que você está correto, mas ela não é a verdade. Então pregar a palavra de hoje, a coisa mais difícil é você entender o efeito que a cultura tem no coração das pessoas, provocando convicções profundas, assim como também estabelecendo valores que determinam as decisões. A segunda avaliação que eu quero fazer com vocês sobre a pregação para o coração, que tem a ver com afetividade. Se você quer pregar para o coração, você tem que pregar do coração. Se você não viver o que você prega, ninguém vai acreditar. Durante muitos anos eu tive muita dificuldade de pregar sobre domínio próprio, e ainda hoje. Como é que eu posso subir aqui e falar eu tenho domínio próprio se eu não consigo nem segurar meu apetite para a geladeira? Vocês já me viram pregar sobre domínio próprio? Não, eu mando o Zeca, Daniel, preguem no meu lugar. Mas eu posso falar sobre o amor pela minha esposa. Eu posso falar sobre o amor pelos meus netos. Eu posso falar do amor pelas minhas ovelhas. Eu posso falar do meu amor por Jesus. E quando eu falo desse amor, eu sei que ele transforma a sua vida. Por quê? Porque ele é verdade. Se você quer pregar e ganhar a pessoa que você ama, você tem que alcançar o coração. Mas tem que partir do seu coração. Não pode ser uma aula, não pode ser uma pregação teológica. Tem que falar do que você viveu, do que Jesus fez na tua vida e do que Ele pode fazer. Porque as pessoas são tocadas quando você fala de maneira verdadeira e transparente. E a terceira observação, a mais importante delas: a mensagem que você vai comunicar tem que ser centrada em Jesus. Porque só Ele muda as vidas. Só Jesus pode mudar as vidas. Quando você prega a palavra de Jesus, ela não é um discurso. Ela é a palavra
de Deus, é o poder de Deus para criar, é o poder de Deus para ressuscitar, é o poder de Deus para transformar. Então, não pregue você, pregue a Jesus. É Ele quem vai mudar a vida. E a palavra de Deus diz que quando eu prego, o Espírito Santo atua, e é Ele que pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, igreja, a palavra viva, o verdadeiro avivamento que Deus está procurando, de pessoas apaixonadas por Jesus, que falem de Jesus, que o centro seja a cruz, que a mensagem seja a cruz. Nós somos só instrumentos. E algumas vezes, e para algumas pessoas, você nem é o instrumento certo. Jesus é o centro. Há poder nesse nome. Há poder nessa mensagem. Que grande colheita essa que Deus quer nos dar. Não é necessariamente milhares de vidas. Pode ser o seu filho que está afastado. Podem ser os seus netos. Pode ser o seu pai, a sua mãe, seu amigo de trabalho. A grande colheita é medida pela obra que você, o esforço, a oração que você gasta na presença de Deus, para que aquela vida, quando completar o ciclo da sua existência, ela possa estar na presença de Deus. Estou vendo o Carlinhos ali. Carlinhos entende do que eu estou falando. Deus tem dado para ele uma colheita, numericamente falando, extraordinária. Nem todos nós fomos chamados para grandes coisas, mas a sua grande colheita ainda continua sendo as vidas que Deus vai colocar para comer do fruto da vida, ou do fruto de vida que está no seu coração. Feche seus olhos. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque eu recebi a tua palavra ainda na minha infância. E como aquilo marcou a minha vida. E mesmo quando eu cresci e me desviei, o Senhor sempre falava comigo. Eu sabia que era uma questão de tempo para que eu voltasse para Ti. Senhor, eu quero colocar minha vida diante do Senhor e te pedir que o Senhor me use, Senhor, até o fim da minha vida, com a mesma mensagem, amando do mesmo jeito as vidas. Mas eu peço, Espírito Santo, para que as vidas aqui sejam, Senhor, tocadas por essa palavra. Eu peço, Espírito, para que o Senhor venha não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, a transformar a nossa fé, Senhor, de maneira que as nossas convicções mais profundas sejam as Tuas palavras, assim como o nosso tesouro. Que o nosso tesouro esteja em Ti, no Teu reino, na vida das pessoas que o Senhor colocar no nosso redor. Qual é o nosso compromisso na pregação? A mensagem e o público. Qual é a nossa mensagem? A mensagem do coração para o coração. Quantos aqui querem perante Deus hoje se colocarem à disposição de serem árvores de vida? Fica de pé no seu lugar, meu querido. De maneira prática, se você não participa de nenhuma célula, comece a participar. Porque nessa célula você vai levar os seus amigos, vai convidar as pessoas. Talvez você tenha uma casa que você possa abrir. Mas não é só isso.
é o coração. É falar para o taxista, é falar para o amigo no trabalho, é compartilhar sua fé. Como nós podemos sonegar para as pessoas que amamos a única cura para o mundo, que é Jesus? Então a igreja de Cristo é a solução. Querido, você é a solução para o Brasil. Às vezes você está procurando alguém que seja a solução para você. Ninguém é a solução para você. A solução para você é o Senhor Jesus. Você é a solução para alguém. Você é a árvore de vida, amém? Então levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida. E nesse ano de 2017 eu me comprometo a amar os perdidos, a interceder por eles, a falar do teu amor. Esse é o meu legado, esse é o meu chamado, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, a começar na minha casa, que eu consiga amar os meus e consiga falar ao seu coração. Dá-me graça, Senhor, para ultrapassar as barreiras da cultura, para desmantelar, ó Deus, as convicções profundas que foram introjetadas pelo espírito do engano. Usa a minha vida, Senhor. Ajuda-me a revelar o que o Senhor fez na minha vida, para que as pessoas olhem para mim e desejem o que eu tenho. Eu entrego a minha vida para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos.